Ei pessoal, tudo bem? Que bom estar mais uma vez hoje aqui para mais um vídeo no canal Fagner Love Palavra de Vida. E hoje nós vamos dar sequência àquele assunto do último vídeo que falava sobre mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, o famoso mindset. Mas se você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreve por favor, hein? Fagner Love Palavra de Vida. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha com muitas pessoas para que nós possamos levar palavras de vida a toda essa humanidade. E falando então, ainda no prosseguimento desse vídeo, eu fiquei de falar sobre exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram uma mentalidade de crescimento. E quando eu estudo a história, quando eu estudo a teologia, quando eu estudo a Bíblia em si, o que me chama a atenção é que praticamente não lembro de ter encontrado ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher que tenha tido um mindset, uma mentalidade fixa. Porque todos eles são cases ou exemplos de pessoas que tiveram uma missão, tiveram um sonho, tiveram um chamado, independente de qualquer circunstância ou dificuldade, eles conseguiram realizar com a ajuda de Deus, é claro, mas com o seu empenho, a sua dedicação, a sua confiança e a sua fé. E para isso eu quero citar hoje dois exemplos. O primeiro desses exemplos é o exemplo de Noé. Quem não conhece Noé, né? Noé, o construtor da arca, aquele que Deus disse: Noé, vai chover na terra. Mas espera aí, como que Noé podia acreditar na época de Noé, nesta época da humanidade, não chovia na terra? Não se tinha sinais de chuva, apenas um sereno, um orvalho que caía durante a noite que regava a terra. Aí de repente Deus chega e diz: Noé, constrói uma arca porque os homens têm agido mal e eu vou destruir a terra com chuva, com água. Noé, prontamente ouvindo esse chamado, avisa sua família, avisa seus filhos e começa a construir a famosa arca de Noé. Agora você vai pensar, todos chamavam ele de louco, talvez em alguns momentos, em muitos momentos nem a família acreditava nele, porque dizia: ele está ficando velho, ele está ficando louco, ele está ouvindo voz, ele disse que ouviu Deus falando com ele para ele construir uma arca porque vai chover, mas não chove, não vai chover. E as pessoas chamando ele e desanimando ele com o passar dos dias, com o passar dos anos. E Noé pregou por 120 anos. Será que eu e você manteríamos a nossa fé, a nossa confiança por 120 anos, enquanto todo mundo ao redor te discriminaria, te julgaria, te desanimaria e diria que isso não iria acontecer? Mas você sabe o final da história. Noé, por 120 anos, construiu a arca, pregou que um dia cairia chuva na terra e não desanimou e acreditou. E ele e toda a sua família foram salvos, porque ele creu na palavra que ele havia recebido, mas ele não desanimou à frente de todas as circunstâncias que surgiam diante da sua vida, diante dos obstáculos que surgiam na frente dele. Outro exemplo que me chama a atenção é o exemplo de Moisés, famoso Moisés também, quem não conhece? Moisés, aquele que foi colocado por sua mãe no cesto, no rio Nilo, que a filha de Faraó o encontra, leva para ser criado no palácio como filho da filha de Faraó, aquele que foi educado, treinado, capacitado em toda a ciência, matemática, história, filosofia que existia da melhor qualidade do Egito. E aí de repente comete um homicídio, tem que fugir, vai para as montanhas, lá ele se casa e fica 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. Mas em um certo dia, quando ele cuidava desse rebanho, ele vê uma sarça que ardia em fogo e não se consumia, e ele vai lá ter contato com essa sarça ardente que não se consumia o seu fogo. De repente aquela sarça fala com ele e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar santo. Sabe, eu já falei muitas vezes sobre esse simbolismo de Moisés ter que tirar a sandália dos seus pés. Uma porque
Naquela época eles usavam sandálias por muito tempo, não era como nós que comprávamos sapatos semanalmente, mensalmente. E aquela sandália era um dos poucos símbolos que fazia ele lembrar do Egito. Provavelmente pode ser isso também. Mas outras vezes argumentei que porque nessa sandália tinha um símbolo desenhado que era o símbolo Deus Ra, que é um deus egípcio, e por isso que Deus pediu para ele tirar a sandália dos pés, porque não podia usar uma sandália que tinha um símbolo de um outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro. Mas estudando a história egípcia, eu entendi algo diferente. Não que essas duas filosofias, essas duas teorias possam estar erradas, mas que também tinham um significado muito importante, isso que eu aprendi. Quando você pega aquelas imagens que são grafitadas nas paredes, a forma de linguagem egípcia antiga, existe uma arte, existe um pedaço de pedra que tem desenhado um faraó olhando para um deus egípcio, e logo atrás dele tem alguns escravos que seguram as sandálias de Faraó para que ele tivesse a comunicação, o contato com o Deus egípcio. O que eu entendo é o seguinte, que Deus muitas vezes vai falar conosco de uma forma que nós venhamos entender que Ele é Deus. Se Deus naquele momento não falasse para Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo, ele ia pensar, eu estou falando com qualquer pessoa. Porque na cultura egípcia que ele foi educado, que ele foi treinado, que ele foi ensinado, quando você chegasse na presença de Deus, de um Deus verdadeiro, tinha que tirar a sandália dos seus pés para poder falar com ele. E Deus pede, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você está falando com Deus, com o eu sou, com o Deus verdadeiro. E eu tenho uma missão para você. Eu quero que você saia daqui, volte, vai lá para o Egito, porque eu preciso libertar o meu povo que está escravizado por centenas de anos pelo Egito, por Faraó, e você é o escolhido para ser o libertador do povo de Israel. E nesse diálogo, Moisés fala, mas Senhor, eu não posso. Faz 40 anos que eu saí de lá fugindo, eu nem falo mais muito bem o idioma, já sou meio gago, eu não tenho como fazer isso. Aí Deus diz, não, você vai lá, eu preparei alguém para te ajudar, para se comunicar, eu preparei alguém. Mas Senhor, eu vou chegar para Faraó e vou dizer, viu, eu vim aqui para libertar o povo. Você vai chegar lá e vai dizer assim, ó, diga para ele que o eu sou te enviou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó te enviou para libertar o povo de Israel. Aí você pensa, pô, legal, né? Moisés foi todo entusiasmado, vai dar tudo certo agora, vou chegar lá e vai ser só maravilha. Aí ele chega lá e Faraó diz, não, os caras trabalham para mim, eles fazem meus materiais, não tenho muito custo com eles, não vou libertar. Provavelmente nós nos frustraríamos e ficaríamos desanimados. E aí Moisés fala com Deus, aí Deus, o que está acontecendo? Você me tirou lá da minha família agora de novo, eu estava legal lá com o meu sogro, cuidando dos rebanhos, agora eu vim aqui, vou morrer, o Faraó vai me matar aqui, vai matar meus descendentes, vai matar minha família, sei lá o que vai acontecer. Aí vem as 10 pragas sobre o Egito. Na 10ª praga, quando morrem os primogênitos de todos os egípcios, Faraó se comove, se apavora, libera o povo. Aí você pensa, não, agora está sossegado. Agora por quê? Já fomos libertados. Faraó libera para que os exércitos se arrependam. Faraó se arrepende e libera que os exércitos venham atrás do povo de Israel de novamente. Chega no mar na frente, aí você pensa, pô, não tem mais solução, Deus abre o mar, eles passam pelo mar e o povo o exército de Faraó morre afogado. Nossa, que legal! E aí eles ficam 40 anos caminhando no deserto até chegar na terra prometida. É difícil, é complicado, surgem obstáculos que nós nem podemos imaginar que pode surgir em nossa vida, mas a Bíblia Sagrada, os exemplos que foram deixados para nós, me provam que esses homens tinham uma mentalidade de crescimento, tinham uma mentalidade de Deus, eles enxergavam a oportunidade, eles eram criativos, eles confiavam no Deus que tinha dado a promessa para eles. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é a promessa que tem sobre você
E eu tenho certeza que não faz 120 anos que você está esperando, que não faz 40 anos que você está peregrinando num deserto, à espera de chegar no dia do cumprimento da sua promessa. Eu só sei te dizer uma coisa: se foi Deus que prometeu, se foi Deus que te escolheu, Ele te capacita. Não desanime. Não dê ouvidos aos desanimadores do reino, aos desanimadores da sociedade que dizem que o teu trabalho não vai dar certo, que a tua empresa não vai dar certo, que a tua faculdade não vai ter sucesso. Não dê ouvidos, porque se você tem confiança e a sua mentalidade for a mentalidade, como eu falei no outro vídeo, que é a imagem e semelhança de Deus, nada vai nos impedir, nada vai nos abalar. Pode ter atrasos, pode ter percalços no caminho, mas o dia da nossa conquista, o dia da nossa terra prometida, o dia da realização do nosso sonho, ele vai chegar. Então, mentalidade de crescimento, porque é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Deus abençoe você nesse dia e esperem, no próximo vídeo eu vou citar mais alguns exemplos de mentalidade de crescimento. Nós vamos encerrar esse assunto sobre mindset. Vou citar o exemplo de Davi, o exemplo de Deus e o exemplo de Jesus para abençoar a sua vida. Compartilhe com muitas pessoas aí, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.